Antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para pensar. E se aquilo que você está vivendo agora não for atraso, mas preparação? E se o silêncio que você sente não for ausência, mas estratégia? E se estes dias, estes exatos dias, forem parte de um processo espiritual que Deus sempre usou antes de transformar alguém profundamente? Eu sei, parece intenso, mas presta atenção. Toda vez que Deus fez algo grande na história, Ele começou com 40 dias. 40 dias antes da mudança, 40 dias antes da revelação. E aqui vai o desafio. Assista até o final e veja se Deus não está falando exatamente com você. Se no fundo, você não está vivendo o seu próprio ciclo de 40 dias, mesmo sem perceber. Se Deus estiver te preparando, você saberia. Porque antes da cruz, antes da ressurreição, antes do maior ato de amor da história, Jesus passou 40 dias em silêncio, em processo, em alinhamento. E talvez, só talvez, Deus esteja fazendo o mesmo com você agora. Se isso mexeu com você, então você precisa ouvir o resto. Esses 40 dias que antecedem a Páscoa não são apenas tradição, são um convite espiritual, um chamado para desacelerar, um convite para permitir que Deus trabalhe no invisível da sua alma. Na Bíblia, 40 nunca é um número aleatório, é sempre um divisor de águas. Um tempo em que Deus fecha um ciclo para abrir outro, um período em que Ele reorganiza o interior antes de revelar o exterior. Talvez o que você chama de silêncio seja Deus fortalecendo suas raízes. Talvez o que você chama de demora seja Deus impedindo que você floresça antes de estar pronto. Talvez o que você chama de confusão seja Deus te reposicionando. Porque sempre que Deus constrói algo duradouro, Ele começa pelo interior. E antes de toda promessa cumprida, existe um coração preparado. Deus trabalha no invisível. E para entender esse processo, precisamos voltar ao início. Nos dias de Noé, a chuva caiu por 40 dias e 40 noites. O mundo parecia desabar, o céu parecia pesado, a terra parecia submersa em caos. Mas dentro da arca havia preservação. Deus não apenas enviou a chuva, Ele também providenciou o abrigo. A tempestade não foi sinal de abandono, foi instrumento de purificação. Foi o fim de um ciclo que já não cabia mais. Às vezes, Deus permite que velhas estruturas desmoronem, porque elas não suportariam o futuro que Ele planeja. Às vezes, Ele fecha portas que você não teria coragem de fechar. Às vezes, Ele remove pessoas que você não teria coragem de deixar ir. Talvez algo esteja sendo removido da sua vida agora. Talvez algo esteja sendo lavado. Talvez algo esteja sendo encerrado. E mesmo que pareça perda, pode ser preservação. Porque quando Deus permite a chuva, Ele já tem o arco-íris preparado. E o arco-íris nunca aparece no meio da tempestade. Ele surge depois, quando a visão volta a clarear. A tempestade também protege. E quando a chuva passa, o deserto começa. Israel caminhou 40 anos pelo deserto. Não foram 40 dias. Foram 40 anos de confrontos internos. 40 anos de cura emocional. 40 anos de desconstrução de mentalidades antigas. O deserto não oferecia conforto, mas oferecia formação. Ali, Deus ensinou que provisão não depende de circunstância. Ensinou que presença vale mais do que estabilidade. Ensinou que identidade não é definida pela escravidão passada. O deserto foi o lugar onde Deus tirou do povo aquilo que não caberia na promessa. Foi onde Ele ensinou que dependência não é fraqueza, é força, que espera não é atraso, é preparação. Talvez estes 40 dias sejam um deserto espiritual.
Um tempo para reorganizar prioridades, para rever escolhas, para ajustar o foco, para permitir que Deus retire de você aquilo que não combina com o próximo nível da sua fé. E se você estiver cansado, lembre-se, o deserto é travessia, não destino final. Ninguém fica no deserto para sempre, mas ninguém chega à promessa sem passar por ele. O deserto forma o que a promessa exige. E depois da travessia, Deus chama para subir. Moisés permaneceu 40 dias no Monte Sinai. Lá em cima havia presença intensa. Lá embaixo havia inquietação e impaciência. E essa diferença revela algo profundo. Nem todo mundo está disposto a subir. Subir o monte exigiu separação momentânea do barulho. Exigiu coragem para deixar a multidão. Exigiu disposição para ouvir o que só pode ser ouvido no alto. Algumas revelações não são dadas em meio à pressa. Algumas direções só são liberadas quando escolhemos diminuir o ritmo. Algumas respostas só chegam quando o coração finalmente silencia. Talvez Deus esteja chamando você para subir espiritualmente nesses dias. Não fisicamente, mas internamente. Subir significa priorizar. Significa abrir espaço. Significa criar tempo para ouvir. E quem sobe para encontrar Deus nunca desce igual. Desce com clareza. Desce com direção. Desce com propósito. Quem sobe, desce transformado. E depois da direção, vem a batalha. Antes de iniciar seu ministério, Jesus passou 40 dias no deserto. Ali, ele enfrentou tentações que tocavam identidade, poder e propósito. Não eram testes superficiais, eram confrontos profundos. Ele venceu não com espetáculo, mas com fidelidade. Ele venceu porque estava alinhado. Ele venceu porque estava ancorado na palavra. Antes da cruz, houve preparo invisível. Antes dos milagres, houve fortalecimento interior. Antes da multidão, houve obediência silenciosa. E nós somos profundamente gratos por cada escolha que ele fez naquele deserto. Porque cada vitória ali ecoaria na cruz. E cada vitória na cruz ecoa na nossa vida até hoje. Talvez seus 40 dias sejam o tempo em que Deus está consolidando sua identidade. Antes de expandir sua influência. Antes de abrir novas portas. Antes de confiar algo maior às suas mãos. A identidade é fortalecida no deserto. E depois da preparação, vem a revelação. Depois da ressurreição, Jesus não se apressou em partir. Ele permaneceu com os discípulos por 40 dias, caminhando entre eles com a mesma serenidade de quem sabe que ainda há corações a restaurar e propósitos a reacender. Ele poderia ter voltado imediatamente ao Pai, mas escolheu ficar, porque sabia que havia feridas que precisavam ser curadas, dúvidas que precisavam ser dissolvidas e medos que precisavam ser transformados em coragem. Durante esses dias, ele consolidou a fé daqueles que estavam abalados, devolveu esperança aos que haviam perdido o rumo e reorganizou o interior de homens que, até então, não compreendiam totalmente o que tinham vivido. A presença dele trouxe clareza onde havia confusão, trouxe paz onde havia inquietação e trouxe direção onde antes só existia incerteza. A ressurreição não foi apenas um evento extraordinário. Foi o início de uma transformação contínua. Foi o momento em que o impossível deixou de ser distante e passou a fazer parte da rotina daqueles que o seguiam. Foi quando a fé deixou de ser teoria e se tornou experiência viva, palpável, diária. Talvez estes 40 dias que antecedem a Páscoa sejam isso para você também. Um tempo de reconstrução interior, um período em que Deus realinha o seu coração com o de Cristo, um convite para aprofundar sua compreensão da cruz e para enxergar a graça com maturidade renovada.
porque fé superficial não sustenta propósito duradouro. E Deus não deseja apenas que você celebre a Páscoa como uma data no calendário. Ele deseja que você seja transformado por aquilo que ela representa, que a ressurreição não seja apenas lembrada, mas vivida, respirada e refletida em cada escolha, em cada passo, em cada decisão. A ressurreição continua. E quando o coração desperta, a oração deixa de ser rotina e se torna relacionamento. Senhor, que estes 40 dias não passem por nós como uma simples marca no calendário, mas que se tornem um tempo real de transformação daqueles que deixam marcas profundas na alma e reorganizam tudo o que precisa ser alinhado ao teu coração. Que cada reflexão nos aproxime mais de Cristo, que cada silêncio nos ensine a depender de Ti com mais maturidade e que cada desafio se torne uma oportunidade de fortalecer a nossa fé. Se existirem áreas dentro de nós que precisam ser purificadas, trabalha nelas com a Tua misericórdia. Se houver desertos que ainda precisamos atravessar, sustenta-nos com a Tua presença. Se houver montes que precisamos subir, dá-nos disciplina espiritual e coragem para continuar. E se enfrentarmos tentações ou batalhas internas, lembra-nos da Tua palavra e do propósito que colocaste em nossas vidas. Que ao final desses dias, não sejamos apenas observadores da história da cruz, mas participantes vivos da transformação que ela produz. Que nossa fé encontre profundidade, que nossa devoção ganhe raízes mais firmes e que nossa confiança em Ti se torne mais estável do que nunca. E que a ressurreição não seja apenas celebrada como um evento distante, mas vivida diariamente em nossas escolhas, atitudes e decisões. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, você pode deixar nos comentários um pedido de oração ou o nome de alguém que deseja apresentar a Deus. Com carinho, incluiremos essas intenções nos próximos vídeos.